Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira. O governo federal oficializou a criação do Comitê Técnico Permanente Combustível do Futuro. O Ministério dos Portos e Aeroportos integra o comitê visando participar das discussões sobre as regulamentações do chamado combustível do futuro. A criação do comitê foi formalizada por meio de um despacho elaborado pelo Conselho Nacional de Política Energética e assinado pelo Ministério de Minas e Energia. Entre as ações a serem discutidas, o comitê vai ficar encarregado, por exemplo, de definir os valores de carbono da fonte de energia. Eu acho que ele vai facilitar a conversa entre os atores, entre os principais interessados. Então, o Conselho Nacional de Política Energética teve essa iniciativa inicial junto com o Ministério das Minas e Energia e tentaram unificar todos os programas em cima do que a própria legislação, a 14.993, nos fala, que é essa lei dos combustíveis do futuro. Ela precisava de ela precisa de uma melhor regulação. Então, esse comitê vai trazer essas demandas para que se tenha essa regulação mais efetiva. E de antemão eu já falo, eu só fiquei triste porque esqueceram a questão do combustível marítimo. Eles podiam ter aproveitado também, e era um gancho, né? Já que está produzindo a própria legislação, podiam ter comentado com isso e o combustível marítimo ficou de fora. Entrou o de aviação, o diesel verde, né, os biocombustíveis de uma forma geral. O professor e advogado especialista em direito marítimo, portuário e energético explica o que pode ter motivado esta decisão. Por causa da complexidade, né? Então, não somente da própria infraestrutura de atendimento, e quando a gente fala em transporte marítimo, a gente fala em transporte marítimo internacional. Então, de certa forma, é uma gestão mais unificada, mais internacionalizada, com pouca, não pouca ação, né? Mas não com uma ação significativa, efetiva de mudança. E nós temos esse problema no Brasil, que é essa falta de locais com combustíveis mais sustentáveis para abastecimento desses navios, principalmente em linhas internacionais. O comitê ainda vai coordenar os testes das misturas E35, com 35% de etanol anidro misturado a gasolina, e B25, 25% de biodiesel misturado ao diesel fóssil, o que deve acelerar debates e iniciativas em 2025. Nós perdemos muito tempo, né? Nós tivemos uma grande lacuna, que os mais antigos aí, os mais experientes devem lembrar, que nós tivemos o pró-álcool, tivemos os incentivos ao carro a álcool lá atrás, tivemos o incentivo ao carro a gás, as transformações, e por algum motivo político, administrativo, foi se perdendo esses incentivos. E hoje está se resgatando, lógico, com um pequeno gap, mas numa maior velocidade. Não é algo fácil, é algo que vai ter que ser trabalhado progressivamente. A gente tem que lembrar que quando falamos em combustíveis limpos, né, seja ele sintético ou bio, eles são mais caros. Então, isso deve sim impactar de alguma forma a nossa economia. Por isso, essa transição deve ser feita de forma bastante progressiva para que se atente aí o melhor posicionamento do país. Um dos desafios será adequar o combustível do futuro à frota de caminhões no Brasil. Os caminhões, infelizmente ou felizmente, eles vêm atendendo longas distâncias, o que seria aí o ideal ser feito pelo sistema ferroviário. Mas a única forma de realizar essa transição, pelo que a gente tem observado nos investimentos atuais do próprio PAC, ela está mais voltada mesmo para a transformação do combustível num curto período. Pode ser que num período mais longitudinal a gente consiga estruturar melhor as estradas de ferro brasileiras, mas a gente sabe que requer grandes investimentos e hoje nós temos uma questão muito séria que é o licenciamento ambiental dessas áreas. Está cada vez mais difícil conseguir essas licenças, o que torna os empreendimentos de alto risco. Alexandre Machado conclui destacando que esta transição precisa ser feita de maneira gradual e com muito critério. É interessante falar que esse comitê, né, ele busca aí definir os valores de intensidade de carbono de energético, que eles chamam de ICE, né,
para poder fazer essa regulamentação. E a própria legislação, ela coloca determinados limites e, ao mesmo tempo, ela autoriza que esses limites possam ser alterados pelo Comitê de Política Energética, né, Internacional de Política Energética. E isso flexibiliza bastante, é um ponto positivo da própria legislação. Agora, já temos que saber realmente de antemão que a população, o empreendedor, né, os empreendedores de uma forma geral vão ser impactados, por isso que a melhor forma é tentar buscar essa transição de forma mais suave possível e com celeridade, buscando estratégias que façam com que haja uma redução significativa de custo. O SAF, por exemplo, do combustível aéreo, ele está muito incipiente ainda, longe da nossa realidade, ele é extremamente caro. E nós já temos uma tabela gradual de implantação. Então, qual vai ser o impacto disso? Será que a gente vai conseguir atingir esses objetivos? Mas é um grande passo que já foi dado com a criação do próprio comitê. Eu acho que valeu aí junto com a legislação vigente. E agora você acompanha um vídeo institucional da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. A infraestrutura de transportes no Brasil está em alta, quebrando recordes. No primeiro semestre deste ano, o setor aquaviário brasileiro, por exemplo, movimentou mais de 600 milhões de toneladas e deve superar o recorde histórico de movimentação de cargas que ocorreu em 2023. E ainda existe uma tendência de alta nos próximos 4 anos, com a previsão de mais quebras de recordes. Já no setor aeroportuário, o nosso país tem o segundo maior número de aeroportos do mundo. 99 ao todo, sendo 18 deles internacionais. No primeiro semestre deste ano, a aviação civil brasileira contou com mais de 56 milhões de passageiros. E de janeiro a setembro, movimentou 360 milhões de toneladas de cargas, superando 2023. 2023 também foi promissor para o setor ferroviário, que registrou recorde de movimentações de cargas. Mais de 530 milhões de toneladas úteis. E 2024 tem previsão de encerrar com números ainda maiores. Desde as concessões, o setor de infraestrutura de transportes apresenta registros históricos, com um crescimento anual de mais de 4%. Esse momento requer a ampliação do debate, maior fiscalização e união de esforços para a sequência do crescimento da infraestrutura de transportes. E é por esse motivo que a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, foi criada. A FPPA vem atuando ativamente em pautas relevantes no cenário nacional, como nas parcerias público-privadas, no CLC 92, no novo Código Marítimo e na reforma tributária. Eu tenho certeza que o relator vai ter uma sensibilidade para acolher essas demandas e certamente a gente avançar numa legislação mais moderna que possa tornar o Brasil mais atrativo, proporcionando segurança aos investidores e, sobretudo, garantindo uma participação maior do setor privado na área pública, garantindo mais emprego e renda, que é a melhor política social que se pode utilizar em qualquer país do mundo. E em diversos eventos que potencializam as pautas regionais e fortalecem o desenvolvimento dos multimodais no país. Essa discussão dos modais de transporte, questão do modal ferroviário, modal hidroviário, fomentar essa discussão para que os investimentos possam ser feitos e trazer o setor privado para essa discussão. No PAC a gente tem 1,7 trilhão de investimento e a maior parte desses investimentos são investimentos que vem do setor privado, das boas parcerias, dos bons modelos desenvolvidos, com as PPPs, com tudo aquilo que a legislação nos proporciona. Com o encerramento positivo de 2024, a FPPA quer atuar cada vez mais em soluções que impulsionem a infraestrutura de transportes do Brasil, para que 2025 seja um ano de mais avanços para a pujante cadeia desses setores produtivos. A FPPA acredita que a infraestrutura conecta transportes e aproxima o Brasil. Que venha mais um ano de oportunidades e desafios.
E o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira fica por aqui. O programa volta na segunda, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.